Paz, queridos. Vamos chegando aqui, mais um ponto comunhão nesse sábado. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa vir chegando, esperar as pessoas chegarem aqui. Enquanto isso, a gente começa a adorar a Deus, porque Ele é bom. Paz do Senhor, Bianca, Deus abençoe. Vamos chegando para o nosso ponto comunhão com Deus. Mais um dia na presença do Senhor, motivos para adorar, motivos para cantar ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Ele é bom, Ele é bom. Deus é bom demais, queridos. Vem chegando, está dando a hora do nosso ponto. Que Deus possa falar com você neste dia. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos louvar ao Rei. Vamos louvar. Paz do Senhor vem chegando. Compartilhando essa live com seus amigos, com as pessoas que precisam ouvir aí a palavra de Deus. Vamos adorar, adorar. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
fale com o teu povo neste momento, Pai, de comunhão contigo, neste momento breve, mas no momento que o Senhor vai falar com o teu filho, com a tua filha, com o teu povo, Pai. Oh, em nome de Jesus, seja abençoado pela palavra de Deus. Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Nós precisamos ouvir a tua voz. Pai, que tu fales, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Paz do Senhor. Tudo bem aí com vocês? Vamos começar agora nosso ponto comunhão com uma palavra de Deus para você. Que Deus possa falar ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, fala com os meus irmãos que estão aqui, Pai, ao vivo, entrando. Pai, ouvindo a tua palavra, ouvindo louvores, adorando junto, Pai. Que esta palavra seja alívio, Pai, para os teus servos, para as tuas servas, para os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, para falar a tua palavra, a tua verdade, da maneira que tu queres falar, Senhor. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Vamos começar agora o nosso ponto comunhão. Você que está aqui no Instagram, clica no aviãozinho aqui, ó, vai convidando pessoas para assistir essa live. Você que está no Face, compartilha aí no teu Facebook para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Quanto mais pessoas ouvirem a palavra, mais bênção vai ser. Mais pessoas vão ser abençoadas. Amém? Queridos, a palavra de hoje ela é breve. E ela fala assim, ó, a propósito nas adversidades, o que vocês acham? A propósito, você do Facebook, a propósito na adversidade? Vamos ver 3 textos rápidos que vão falar um pouquinho sobre os propósitos na adversidade, se há ou se não há. O primeiro deles é a história de José. Todo mundo lembra da história de José. O que houve com José? José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. José, um jovem com toda a vida pela frente, por ciúmes dos seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Ele foi colocado num buraco e não bastasse isso, depois os irmãos venderam ele como escravos para os ismaelitas, né? Até aí todo mundo sabe. E quando José chega lá, o que acontece? Ele começa a trabalhar para Potifar. E na casa dele, José começa a ter honra no sentido de, ele começa a se destacar em tão bom que ele era nas coisas que ele fazia. E lá, ele começa a cuidar de toda a casa de Potifar. Ele só não podia fazer uma coisa, que era tentar alguma coisa com a esposa dele, né? E a esposa dele, do Potifar, colocou os olhos em José. E José fez o quê? Fugiu dela, por várias vezes. Até que o que acontece com ele? Ela dá em cima dele de uma última forma e ele sai correndo. Então ela fala para todos que ele tentou abusar dela e José é preso. Então, ele foi vendido como escravo. Depois ele foi preso. Depois na prisão, ele interpreta sonhos do padeiro e do copeiro do rei. E quando ele interpreta essas visões, ele fala que um voltaria a estar na presença do rei e o outro não, o outro seria morto. Quando ele fala isso, ele fala para ele, olha, mas se lembre de mim quando você for voltar à presença do rei. E um deles volta para a presença do rei e outro é morto. Eu estou resumindo bastante aqui. Quando ele chega na presença do rei, do faraó, né? Não do rei, do faraó, o que acontece? Ele não se lembra de José. José segue preso por algo que não fez. Então, olha as injustiças. Vendido como escravo, depois mentiram que ele tentou assediar a esposa do Potifar, depois ele preso, não é lembrado pelo um sonho que ele interpretou. E ele falou, lembre-se de mim. Até que acontece o quê? José, o faraó tem sonhos que o perturbam. E aí ele se lembra que José, esse servo do faraó, lembra que José interpretava sonhos. E aí ele se lembra de José. José interpreta o sonho do faraó. E aí, pela inteligência, pela interpretação, o faraó coloca José como o governador do Egito. Então, olha tudo o que aconteceu com ele. Olha toda a história de sofrimento que ele passou. Mas olha aonde ele chegou. E aí eu quero ler com você. Que se você tiver com a sua Bíblia aí, se você não tiver, segue aqui comigo. É Gênesis
45, Gênesis capítulo 45, versículo de 4 a 8. José, depois disso, como governador do Egito, reencontra os irmãos dele. Por quê? Porque todo mundo ali estava passando por necessidade, estava faltando comida. E aonde era o lugar que havia comida? Onde José estava. Onde ele governava, onde ele administrava. Olha só o encontro de José com seus irmãos. Verso 4, Gênesis 45, verso 4 fala assim: E José disse a seus irmãos: Cheguem agora perto de mim. E eles chegaram. Então ele lhes disse, que eles então ainda não sabiam que ele era José: Eu sou José, o irmão de vocês, vocês que me venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por me terem vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Olha só. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês, irmãos de José, que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor e governador de toda a sua casa em toda a terra do Egito. Irmãos, primeira lição aqui, a adversidade. Veja a história de José. Ele poderia ter sido uma pessoa frustrada, uma pessoa deprimida, uma pessoa que vivia se lamentando por toda a sua história. Preso injustamente, vendido como escravo, acusado injustamente de assédio. E o que ele fez? Ele continuou fiel a Deus. E em meio a tudo isso, ele se torna o governador do Egito. E aí aqui ele reconhece que quem o enviou para isso não foram os irmãos que o venderam como escravo, mas já foi uma providência de Deus. Irmãos, em meio às adversidades, Deus prepara providências. Deus usa providências em meio às adversidades. Deus tem propósito nas adversidades. José precisou passar por tudo aquilo que ele passou para ele dar livramento para todos. Ele sozinho sofreu para que todos pudessem ser abençoados, queridos. Esse é o nosso primeiro texto. Agora vamos ver Jesus. Vamos ver Jesus falando sobre isso agora também. Abre aí a tua Bíblia em Mateus 16, versículo 21. Mateus 16, versículo 21. Você aí no Face. Mateus 16, versículo 21. Vou esperar se você tiver com a Bíblia aí. Se você não tiver, eu já leio aqui para você. Fala assim, ó. É Jesus falando sobre a sua morte para os discípulos. Olha lá. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muito nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita isso, de modo nenhum isso pode te acontecer, Jesus. Mas Jesus, se voltando para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Aqui, outra situação de adversidade, e o propósito na adversidade, providência de Deus na adversidade. Veja só, Jesus dizendo aos discípulos o quê? Que ele ia ter que morrer, que ele ia sofrer, que ele ia passar por todo o martírio, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Pedro, ouvindo aquilo, fala o quê? Jesus, você não pode passar por isso. Imagina, você vai ter todo esse sofrimento. E aqui que Jesus responde para ele. Primeiro Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Isso não é coisa sua. Isso é o diabo tentando enfraquecer Cristo, tentando
ali colocaram um peso sobre ele. Olha o que ele fala: você é para mim pedra de tropeço. Por que ele fala isso? Porque Jesus tinha que passar por aquela adversidade. Por quê? Se Jesus não padecesse daquela maneira, não haveria salvação para você e para mim. Jesus precisou sofrer. Jesus precisou ser o Cordeiro perfeito, seu sacrifício perfeito. Ele precisou passar por aquela adversidade para que o propósito de Deus se cumprisse nas nossas vidas. Tanto que ele diz aqui, olha, o final do verso 23 diz: você é para mim uma pedra de tropeço porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Ou seja, olhando naturalmente naquela adversidade que Jesus ia passar, eu poderia, Pedro ali, se comover, falar: puxa, mas ele vai sofrer, ele é o nosso mestre, eu não quero que ele sofra. Mas ele precisava sofrer. Ele precisou passar por aquilo para pagar o preço por nós. Se Jesus não tivesse ali morrido em nosso lugar, não tinha salvação para a gente, amados. Ele morreu para me salvar e para te salvar. Então aqui, o propósito de Deus era que ele passasse por essa adversidade. E ao terceiro dia ressuscitasse. O propósito de Deus, muitas vezes, é que a gente passe por adversidades. Para que um bem maior aconteça. Para que um bem maior se cumpra. Às vezes esse bem maior é uma transformação nossa como pessoa. Às vezes é aumentar a nossa fé. Às vezes não é nada disso e só Deus sabe o porquê. Mas sempre tem um propósito. A adversidade aqui, Jesus sofreu por um bem maior, para salvar a todos. José sofreu numa figura de Jesus ali. Passou por tudo aquilo para quê? Para trazer salvação para todos daquele tempo. Para que as pessoas não morressem de fome. Vamos ver mais um texto agora. Esther, livro de Esther, capítulo 4, versículo 7. Esther 4, 7. Todo mundo também conhece a história de Esther. Eu vou resumir bastante para chegar nesse ponto aqui. Esther já tinha se tornado rainha, né, ali do povo, junto ali com o rei Assuero, né? E o que acontece? Quando ela se tornou rainha, vou continuar aqui que tinha parado no Instagram, só um minutinho, pessoal. Quando Esther se tornou rainha, o que acontece? Um dos maiorais lá do rei Assuero, ele se levantou como uma pessoa importante e começou a querer receber adoração das pessoas, começou a querer ser engrandecido perante as pessoas, né? E as pessoas se prostravam diante dele, de Amã, quando ele passava, por onde ele passava. Acontece, amados, que quando ele foi passar perante Mordecai, que era primo de Esther, judeu, ele não se prostrou para Amã. E diante disso, Amã começou a ficar com ódio de judeu. Começou a falar: não, eles têm de morrer. Até que ele consegue fazer um edito real ali junto com o rei para que ele pudesse ter autorização para que os judeus fossem mortos, né? E para que ele pudesse perseguir judeus, né? E daí o que acontece? Nesse meio tempo, Mardoqueu ou Mordecai, em algumas versões, fala: eu preciso falar com Esther. Então ele dá um recado para ela. E ele fala assim: Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele, né? Toda essa questão que estava acontecendo com os judeus e tal. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar dos tesouros do rei pelos aniquilamentos dos judeus. Ele ainda ia pagar para os judeus serem mortos, olha isso. Amã, aí aqui é Mardoqueu falando para Esther. Também ele lhe deu uma cópia do decreto que havia sido escrito em Susã ordenando a destruição dos judeus. Mardoqueu pediu a ata que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela pudesse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e suplicasse pelo seu povo.
Ataque voltou a transmitir a Esther essas palavras de Mardoqueu, ou Mordecai. Então Esther falou com Ataque e respondeu para Mardoqueu dizendo assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que entrarem na presença do rei no seu pátio interior sem ser chamado, não há outra sentença a não ser a de morte, a não ser que o rei estenda o seu cetro real para que a pessoa viva. E eu, Esther falando, nesses 30 dias não fui chamada pelo rei. Essas palavras, versículo 12, foram transmitidas de Esther para Mardoqueu. Então Mardoqueu pediu que respondessem a Esther: não pense você, Esther, que também é judia, que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que vai conseguir escapar. Porque se você ficar calada, agora de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai hão de perecer. Mas quem sabe se não foi para essa hora que você foi elevada à condição de rainha? Então olha o que Esther faz. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: reúna todos os judeus que estiverem com você, jejuem por mim. Não comam, não bebam durante 3 dias. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei do rei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Olha só que legal. Então Mardoqueu conta tudo para Esther. E a Esther responde: Mardoqueu, eu sei, é difícil, olha o que está acontecendo, mas eu não posso ir clamar a misericórdia do rei sem ser chamada pelo rei. Porque se eu for lá e fizer isso, qualquer um que fizer isso pode ser morto pelo rei. Pode ser morto se entrar na presença do rei sem ser chamado. Mas aí Mardoqueu fala: se você não fizer isso, vai ter salvação de outro lado, né? Deus vai dar um jeito. Mas será que não foi para essa hora que você foi levantada como rainha? Para o momento da adversidade que o povo estava passando? E então, o que ela faz? Beleza. Então orem por mim, jejuem por mim. Vou pedir para as minhas moças jejuarem também e eu vou jejuar. E eu vou fazer isso. Se eu morrer, morri. E aí ela vai e ela consegue o favor do rei. Resumindo bastante, depois vocês leiam o texto para ver toda a história de Esther. Em 40 minutos você lê o livro de Esther e essa história é maravilhosa. Estou chegando nesse ponto porque, olha só, olha o que Mordecai disse para Esther. Quem sabe não foi para essa hora que você foi elevada à condição de rainha. Queridos, a gente está passando no mundo inteiro um momento de adversidade, que é o coronavírus, que é uma doença que tem matado milhares de pessoas, que é uma doença que tem colocado medo em milhares de pessoas, né? E Deus tem propósitos na adversidade. Amados, agora eu quero dizer para você, quem sabe não foi para essa hora que o coronavírus veio, para você poder abrir a sua boca e falar de Deus para aquele seu vizinho, que você nunca teve oportunidade de falar de Deus, mas que ele está com medo, que ele está quebrantado por causa dessa questão do coronavírus. Quem sabe não é esse momento da adversidade, não foi para esse momento que o coronavírus veio, para que você pudesse falar de Deus para os seus familiares, para que seus familiares, as pessoas ao seu redor estivessem quebrantadas, ou às vezes temerosas até da própria morte, ou com alguém em hospital, ou com alguém com algum problema. Irmãos, lembrem-se disso, há propósitos. Há propósitos nas adversidades. Aqui com Esther, havia um propósito. Ela deu livramento ao povo. Através do clamor dela, Deus livrou o povo. Esther teve coragem. Foi falar com o rei. Poderia ser morta também. Então você consegue ver aqui, nesses 3 textos que a gente leu, paralelos, olha só. Primeiro, José foi vendido como escravo. José foi acusado falsamente de assédio. José ficou preso, encarcerado. Sofreu pra caramba. Imagina o sofrimento dele como escravo e tudo mais.
e depois ele se torna o governador do Egito. Depois de padecer muito, veio salvação para todo aquele povo através de José, figura de Cristo no Antigo Testamento. Segundo paralelo, olha Esther. Rainha Esther se tornou rainha e teve de confrontar, vamos dizer assim, o rei. Teve de ter coragem de ir falar com o rei, sendo que ela poderia morrer. Sendo que ela poderia ser morta por fazer isso. E o que ela fez? Ela também arriscou a vida dela. Através dela, também veio salvação. E para quem? Para o povo judeu. Outra figura de Cristo aí, no Antigo Testamento. O próprio Cristo, falando com Pedro. E o que ele faz? Pedro, olha, falando com os discípulos, olha o que está acontecendo. Eu vou precisar padecer, eu vou precisar sofrer, você sofrer escárnios, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro fala o que para ele? De maneira nenhuma isso pode te acontecer. De maneira nenhuma. O que ele fala então? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim porque você não entende os propósitos de Deus, mas do homem. Amados, eu não sei e eu não preciso saber da adversidade que você está passando. A gente intercede. Mas você, mais do que ninguém, sabe da adversidade que você pode estar passando. Mas há propósitos na adversidade. Não é uma palavra simples. É uma palavra para você crescer com Deus. Deus não perde o controle quando há adversidades, amado. Pelo contrário, adversidades estão dentro também de um grande propósito de Deus que a gente acabou de ver. Adversidades para uma pessoa que abençoaram nações, abençoaram multidões, abençoou o mundo inteiro como Jesus. Deus continua no controle das adversidades, da sua vida nas adversidades. Deus continua no controle em meio à pandemia. Poxa, mas eu tenho familiares doentes, eu perdi familiares. Deus continua sendo soberano e Ele sabe os propósitos pelos quais essas coisas aconteceram. José, por exemplo, quando estava no começo da vida dele, novinho, quando os irmãos tinham ódio dele, e ele não entendia muito bem o que acontecia, até que ele é vendido como escravo. Se coloca no lugar de José. Naquele momento, você ia olhar e pensar o quê? Puxa, sou aqui, tive um sonho, falei para os meus irmãos, agora meus irmãos me venderam como escravo. Que absurdo, como isso pode acontecer comigo? O que é isso que está acontecendo? E depois que ele é vendido, ele trabalha para Potifar, ele fala, puxa, agora estou ganhando prestígio, agora estou me tornando, tendo um pouco de destaque. E aí o que acontece? A esposa do Potifar assedia José, e quando ela faz isso, ele é preso injustamente. Novamente. No curso do que estava acontecendo, você pode não entender, ele podia não estar entendendo. Mas no final, quando José era governador do Egito, ele chega a essa conclusão, ele entendeu tudo o que aconteceu, toda a adversidade. E ele fala, irmãos, não foram vocês que me mandaram como escravo, mas sim Deus, para que houvesse livramento. Você pode estar no meio de uma situação complicada. No meio dessa situação complicada, Deus tem propósito. E você pode estar falando, mas eu estou sofrendo agora, mas está acontecendo assim, assado. Lá na frente, Deus sabe o que vai acontecer lá no futuro. Eu e você não sabemos. Então descansa nele. Você viu como foi com José. Jesus sofreu, mas teve ali o final foi bênção para a humanidade inteira. Amados, você está sofrendo, você está passando por uma situação complicada, Deus segue no controle disso. Deus tem propósitos em meio a isso. Não culpe Deus das coisas, mas ao contrário, clame a Deus. Clame a Deus. Clame a Ele. Amém, queridos? E nesse momento, espero que você tenha compreendido essa palavra. Depois, se você quiser, leia a história de José, de Esther e essa passagem de Jesus. É Jesus na Bíblia inteira. A figura de Jesus em José, a figura de Jesus em Esther. E todas as adversidades, elas também têm um propósito. Há propósito em todas as coisas. Deus tem propósito e cuida de tudo. Tá difícil, tá complicado. Eu não entendo o propósito agora, eu não sei por que está acontecendo isso, eu estou sofrendo, está doendo. Deus sabe
o bem maior que Ele tem preparado para trazer lá na frente. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Deus poderoso, nós oramos em Teu nome, porque esperamos em Ti, Pai, porque confiamos em Ti. Pai, em nome do Teu Filho amado, clamamos para que o Senhor venha em nosso favor, Pai. Tem misericórdia de nós. Pai, podemos estar passando por adversidades e o Senhor sabe as adversidades que todos aqui ou que algum aqui está passando. Em nome de Jesus, nós intercedemos em favor dessa pessoa a Ti, pedindo, Pai, ser refrigério, ser força, traz fortaleza para essa pessoa, Pai. Traz consolo, Senhor Jesus. Traz paz, Senhor. Mas diante de tudo isso, traga essa paz que excede o entendimento por sabermos que há propósitos Teus mesmo em meio às adversidades e que, Pai, a gente não precisa entender tudo, Pai. A gente só sabe que o Senhor segue no controle. Em nome de Jesus, coloco a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa live em Tuas mãos. O Senhor sabe o que eles têm passado, o que eles têm vivido, o que eles podem estar enfrentando, Pai, nesse momento. Eu te peço, Deus, os abençoe, os guarde, Deus. Manifesta o Teu poder e a Tua glória sobre a vida de cada um deles. Traz fé a eles, Pai. E que eles possam se lembrar, Senhor, que quem sabe não foi por meio dessa adversidade, não foi para essa adversidade que o Senhor os colocou ali, para trazer livramento para muitas pessoas, e inclusive para eles mesmos, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a todos aqui, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Querido, um final de sábado, uma tarde de sábado abençoada, que você possa meditar nessa palavra, deixar essa palavra falar com você, ore sobre isso, deixe o Senhor acalmar teu coração, trazer paz sobre o teu coração, querido, em nome de Jesus, e que você tenha um resto de sábado abençoado. Amanhã temos nossa reunião, que Deus possa te abençoar, querido. Em nome de Jesus, que você, se quiser, compartilhe essa live para que a palavra de Deus chegue para mais pessoas, amém? Lembre-se que nossas pregações agora, elas estão aqui no Facebook, elas estão aqui no Instagram, elas estão no canal do YouTube da igreja também, e estão também no Spotify e no Deezer. São podcasts também. Você pode ouvir estando no ônibus, estando no carro, indo trabalhar, tá? Ouve aí a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus. Quanto mais cheio de Deus você vai estar, menos o mundo vai te afetar. Queridos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fiquem com a paz de Deus.